Olá, meus amigos! Que alegria estar aqui em mais um episódio do nosso podcast Papo de Fé. E hoje a gente tem aqui um convidado especial que está aqui sorridente, um dos sorrisos mais belos que eu já conheci aqui. O cara que você fala com ele, ele tá sorrindo, né? Meu amigo Paulo que está aqui hoje aqui. E tem muitas novidades, já eu vou passar a fala para ele aqui. E você que está acompanhando o nosso podcast, já se inscreva no canal, não esqueça de dar o joinha lá, dar o like pra gente, para fortalecer a nossa atividade aqui no canal, tá bom? E se for possível também, compartilhe esse vídeo, né, esse link desse podcast com um dos seus amigos nas diversas redes sociais, tá ok? Paulo! Aí, seja bem-vindo, cara! Uma grande alegria estar aqui com você. Não, que bom, né? A gente tem aqui, assim, uma série de desejos, de vontade de conversar com as pessoas. E eu tava aqui pensando comigo, né? Assim, quando a gente entrevista uma pessoa mais jovem do que a gente se sente um pouco, assim, meio old school, meio velho e tal, né? Mas, cara, Você é super jovem. Perto de você, eu me sinto, assim, muito jovem, né? Você me renova, Você é assim. muito jovem. O que importa é o espírito. Não, tá vendo? Já começou assim, né? Isso. Já começou. Tá vendo? Eu lembro da música do Chaves, né? Se você é jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será. Paulo, vem cá. Qual a tua idade? O que você tá fazendo aí da sua vida nessa fase aí, assim? A pergunta tá muito aberta, mas é o que eu quero deixar aberta mesmo para você falar bem à vontade. Eu sou o Paulo, meu nome é Paulo Augusto, na verdade. Eu tenho 21 anos. Sou estudante de comunicação na Universidade de Brasília. Sou um dos coordenadores da juventude da paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Samambaia, na Arquidiocese de Brasília. E esse sou eu, né? Eu gosto de comunicação, igreja, sou apaixonado por Jesus, pelos santos, pela vida dos santos. E esse sou eu, esse é o Paulo. Não, Paulo, 21 anos de idade e, assim, olhando pra você, eu imaginaria talvez tivesse até menos, né? Assim, de tão espírito jovem mesmo, né? Eu tava conversando em outro podcast com o Padre Lucas e em algum momento a gente falou de São Domingos Sávio. Sim. Falou do Beato Carlo Acutis. Exatamente, Carlo Acutis. E ele falando dessa coisa do santo de calça jeans, né? Sim. É o que me parece quando eu olho pra você, assim, né? Tipo, o jovem... Que Deus me dê a graça, né? Que te dê a graça, né? Cara feliz, animado, sempre tá sorrindo. Cara, esse trabalho na igreja tem a ver com essa sua personalidade mesmo? Se você sempre teve esse carisma, essa coisa, Desde criança eu sempre fui apaixonado, né? Pela igreja, pela Santa Missa, por tudo, né? Tudo na igreja me atraía. É claro, vai chegar na adolescência, na aborrecência, né? Entre aspas, a gente às vezes fica meio chato e tudo mais, mas assim... Mas nunca perdi a alegria, sabe? De estar no meio da igreja, porque ali foi onde eu descobri, né, o sentido da minha vida, que é o próprio Jesus. E sim, assim, né? Não sei se todo mundo conhece os temperamentos, eu sou de temperamento sanguíneo, então eu tenho essa extroversão que é minha, né? Mas sou empolgado com tudo, mas o próprio Deus, né? Acho que a alegria de Deus, o Espírito Santo, ele dá cor à nossa vida, né? A nossa vida nunca mais é a mesma depois de uma experiência com Deus. Então, sem dúvidas, né? A minha experiência com Deus, a minha vida na igreja tem tudo a ver com quem eu sou, né? Com o Paulo que se formou, com o Paulo que hoje, né, tem 21 anos e está aqui. Paulo, você está falando assim, e assim, a impressão que eu tenho que você teve uma família de origem católica, que frequentava a igreja, a missa, que te levava para a igreja e tal. Sim. E assim, isso é muito bonito, isso é belo. Uhum. Mas você já teve algum tempo assim que teve, assim, rebelde mesmo, assim, sim, de sim. eu não quero, talvez até frequentando outros ambientes, ou talvez se desviado um pouco, né? Porque é normal, acho que para o jovem, né? Essa abordagem do jovem como uma pessoa que
que tá vivendo a experiência do mundo, né? Sim. Bom, a minha família, né? Minha mãe é católica, meu pai não é muito de igreja. Eu sou o terceiro gemelar de trigêmeos e aí na infância, para minha mãe era muito difícil, né? Levar as 3 crianças para a igreja, assim. Nunca era aquela coisa assim, desde pequeno, assim, a gente sempre teve, né, um lar que, graças à minha mãe, sempre foi muito católico, mas minha mãe não conseguia levar a gente, né, desde pequenininho, porque 3 crianças dentro da igreja, vocês imaginam como é que é, né? Então... Eu tenho 2 e sei que não é fácil. Mas ela também, ela fala muito, assim, que quando ela passou, de fato, a levar a gente, ela fala assim, olha, a gente vai pra igreja, vocês vão beber água em casa, vão ao banheiro, porque quando chegar lá vai todo mundo sentar e vai ficar quietinho. E assim, dentre esses desafios, né, da vida dela, né, de cuidar de 3 crianças da mesma idade, e assim, o meu pai não ser católico, ela tinha que ir sozinha pra igreja e tudo mais, mas assim, eu nunca tive uma fase, né, em que eu não estivesse, né, na igreja, né? Graças a Deus, assim, graças à divina providência, eu sempre estive cercado da graça de Deus. Assim, claro, a gente sempre tem os momentos que a gente vai... fraquejando, né? Vai deixando a fé esfriar, mas sempre por falta minha. Mas Deus também nunca deixou faltar amigos, faltar família, faltar as pessoas essenciais que estavam ali, sabe? Para sempre apontar aquele que de fato é essencial, que é o próprio Deus. E como é que você encara, por exemplo, assim... Você tem uma atuação, né, na juventude, sim, da paróquia, sim, né? Você hoje é um dos coordenadores. Sim, sim. Lá da juventude paroquial. Sim, sim. Eu comecei na juventude em 2015 e aí, né, entrei no grupo de jovens e aquilo ali foi... Se eu já amava a igreja, depois que eu conheci a face jovem da igreja, aí que eu passei a amá-la mais ainda. E aí, ali, eu pude perceber, assim, eu lembro, como hoje, assim, nos primeiros encontros de grupo jovem que eu fui, eu lembro que numa partilha, né, assim, coisas que no momento que você vive, você não presta atenção no que você está dizendo. Mas depois, lá na frente, você faz memória. Eu lembro que eu dizia assim, que eu encontrei um grande tesouro e eu queria ajudar jovens a encontrar esse tesouro, né, que era o próprio Deus, que era a igreja, que era a face jovem da igreja, né, que vai ao encontro do jovem. E aí, lá em 2015 mesmo, ainda era um jovem, né? Aí fui começando no grupo jovem, fui olhando a igreja. Como é que a igreja, né, vai ao encontro do jovem? Quais são as dificuldades? Quais são os desafios para, de fato, atrair esse jovem? Porque existem muitos desafios, né? Existem muitas outras atrações no mundo, um mundo cheio de informações, cheio de um mundo, como eu posso dizer... dominado por uma cultura hedonista, que tudo é prazer, e são muitos os estímulos, acaba, né, desviando muito a atenção do jovem. Então eu queria descobrir como a gente faz para que Deus atraia, né? Porque Deus é capaz, para Ele nada é impossível. Então como fazer com que a igreja seja de fato esse instrumento que vai até o jovem e atrai ele para mais perto de Deus. E aí, ali foi sendo despertado esse desejo, né, de querer evangelizar outros jovens, como o Papa João Paulo II dizia, jovens evangelizando outros jovens, né? Não, eu ia falar exatamente disso, que é uma frase da época que eu também era de grupo jovem, e a gente usava esse jargão, né, do Papa João Paulo, jovem evangeliza jovem, né? Sim. Eu gaguejei aqui. É a frase de um santo. Jovem evangeliza jovem, né? Exatamente, né? Quando você fala do Papa João Paulo II, a gente está falando de um santo. E olha só, eu estava abordando essa perspectiva porque você começa contando sua história e é uma história assim de um jovem bem cuidado, de um jovem criado, sim, na igreja, um jovem que tem um compromisso, né? E a gente já conversou algumas outras vezes e eu sei que você tem esse compromisso, sim, com a igreja, né, e com Deus. E como é que por exemplo, você chegar, sei lá, um jovem que é usuário de drogas, por exemplo, sim, sim, né? Sim. Uma pessoa que está numa vida que não está vivendo a castidade, sim, por exemplo, sim, né? Como é que você se aproxima dessa pessoa e como é que é a abordagem paroquial para trazer essas pessoas para dentro de uma, sim, realidade de comunhão com Deus? Sim. Porque as pessoas vivem conflitos, né?
a gente, estando na coordenação, eu digo muito isso, né? Que a gente estando numa liderança, a gente, de certo modo, é forjado, né? Estar ali. Mas existem muitos outros jovens que não tiveram a oportunidade nem de serem catequizados desde a infância, mas também não têm essa oportunidade de ser uma liderança e ser forjado a estar ali, assim, querendo ou não, né? Digamos. E ir ao encontro desse jovem, principalmente o jovem que nunca teve um contato, né, com a igreja, então que teve um contato muito, muito... breve, que não teve de fato uma experiência com Deus, eu acredito que a gente deve ir ao encontro desse jovem, ao encontro da realidade dele. Sei lá, se ele tá na escola, se ele tá na faculdade, eu tive uma experiência muito legal que foi quando foi na UNB, a gente ia evangelizar para um acampamento de jovens. E aí a gente foi para essa evangelização, a gente ia convidar os jovens para esse acampamento, e ali a gente sabia que tinha muitos jovens que não eram católicos. Exatamente, não partilhavam da mesma fé que a gente, e aí a gente foi ao encontro desses jovens, e assim, a nossa abordagem era de conhecer a vida dele, o que ele estava fazendo ali, o que ele estudava, como ele ia para lá. Desafio na UNB, viu? Como ele chegou ali, se ele passou pelo PAS, pelo Enem, aqueles que... Era uma recepção de calouros, o momento, né, que a gente escolheu para fazer essa evangelização. Então a gente foi um lugar que geralmente tem drogas, tem álcool, tem tudo, né? Mas a gente foi, assim, cara, eu vim aqui te convidar para as melhores férias da sua vida. Mas eu não chegava com essa mensagem pronta, né? Eu tinha de primeiro ter uma abordagem de conhecer a vida dele, de tocar na vida dele. Tá, como é teu nome? Quantos anos você tem? Você já estuda aqui ou você é calouro? Se você era calouro, né, já ia começar a acolher na universidade, porque eu também estava ali naquele ambiente. Então, e também ir ao encontro desses pontos em comum que eu tenho com o jovem. Sei lá, o time de futebol, sei lá, ele é vascaíno também, como eu. Caramba, ele você mora... não ia conseguir me convencer, porque eu sou Flamengo, então já ia dar ele mora circuito. Ele mora em Samambaia, ele mora na Ceilândia, sim. Porque isso aproxima, sabe? Isso de fato aproxima. Sei lá, do que ele gosta, o estilo de música que ele gosta. Então, ir ao encontro do jovem partindo das afinidades que a gente tem, né? Dos pontos em comum que a gente tem com cada um. Não, isso é muito bom. E eu falo disso porque eu sinto que muitos jovens não estão dentro de um ambiente de igreja porque parece que para eles aquilo não faz nenhum sentido, né? Não, aquele público, aquelas pessoas, aquele hábito, né? E quando eu penso no santo de calça jeans, eu sempre penso num menino rebelde, num menino cheio de conflitos internos, sim. cheio de problemas na família, né? Sim. A incompreensão dos pais, o não saber do que fazer da vida, se vai trabalhar, se vai estudar, se vai comprar um cachorro, se vai pegar uma bicicleta. Sim. Que são esses dilemas enormes assim, que a gente tem na juventude. E é isso que eu queria entender de você. Essa lida com esses sofrimentos, isso não te afeta? Assim, você não traz pra você, assim, sei lá, alguma frustração, sei lá, quando não consegue... Sei lá, você falou que foi na UNB. Chegou lá na UNB, tá falando assim, a pessoa meio que te deixa de lado, te estigmatiza. Sim. Quando eu passei no vestibular, quando eu cheguei na UNB, né, as pessoas viram nas minhas redes sociais, porque hoje em dia todo mundo tem rede social, vai atrás já de quem você é, o que você acredita, o que você ouve. E assim, e as pessoas, né, muitos já criaram, né, essa capa ele é um jovem cristão, né? Mas aos poucos, né, com a convivência, eu tive a oportunidade de mostrar para elas que todo o estereótipo que elas criaram era algo totalmente superficial, sabe? De experiências que elas tiveram com outras pessoas e que não são fruto de uma experiência com Deus, digamos. Porque o que é que muda a vida do jovem? A experiência com Deus. Eu não posso chegar aqui, olha, você não pode, sei lá, ter relações sexuais antes do casamento e pronto. Essa é uma regra. Não. Essa compreensão ela vai partir da experiência com Deus. No momento de oração, de adoração, no momento de fraternidade, de vida em comunidade, o jovem vai de fato ter uma experiência com Deus. E depois é que vem essa mudança de como a gente diz, né, uma mudança de pensamento, que é uma metanoia, né, que acontece. Primeiro a experiência com Deus, depois uma amizade com Deus, entender que Deus te ama do jeito que você é, que Ele é seu amigo, para depois vir uma mudança de pensamento, para entender, porque
por si só, né, por regras, a gente a vida já é cheia de regras, né? A gente já tem muitas coisas para poder seguir. Mas o próprio Deus, ele não é assim. Deus é muito pedagógico, ele vai ensinando uma coisa de cada vez. E tudo não são só regras, são coisas para o nosso bem. Né? É como ordenar os meus estudos, a minha vida profissional. Isso, e Deus é esse que vai ordenando tudo. Não, ele não é simplesmente aquele cara que eu vou encontrar no meu grupo de jovens no final de semana. Perfeito. Ele transforma a minha vida. Eu acho que era isso, né? Eu acho assim, essa experiência com Deus, que é uma experiência ali... Eu frequentei durante um tempo o Opus Dei, ali na Asa Norte, e a santificação pelo trabalho, a santificação pelo estudo, é isso, né? Você perceber Deus no seu dia, em tudo, no seu cotidiano, nas coisas que você faz, naquilo que você entrega... já no início da manhã, né? Assim, meu dia, toma conta, Senhor, exatamente, da minha vida, né? Dessa reunião que eu vou fazer, desse podcast que a gente vai estar junto. Porque tudo isso é obra de Deus, né? Sim. E assim, eu tô insistindo nesse assunto, Paulo, porque eu sinto que o jovem, ele tem essa dificuldade de olhar para um Deus e olhar esse Deus distante, né? O Deus do ícone. Sim. Que a gente estava falando aqui do ícone, né, do Perpétuo Socorro, né, muito lindo aqui. Esse Deus do ícone, que ele olha, tá lá longe, tá pintado, tá no estandarte. Uhum. Você, em algum momento da tua vida, teve essa percepção de Deus assim, estandarizada, assim? Sim. No início, né, parece que Deus é alguém muito distante, né? Mas em 2018, né, eu fiz um acampamento na comunidade Shalom, o Acampus, e logo depois desse acampamento eu entrei num grupo de oração, e lá na comunidade tem um caminho chamado Caminho da Paz. E ali é realmente uma motivação para que você viva uma vida de oração. Né? E aí às vezes a gente olha assim, nossa, vida de oração, meu Deus, eu vou virar o quê? Um monge dentro da minha casa? E não. Ali eu fui aprendendo, né, que Deus, ele vem realmente, ele quer guiar cada passo nosso em cada dia, sabe? Deus não é aquele que fala, sei lá, só no Halel ou só na adoração que eu fui na catedral com todos os jovens. Deus, ele fala também ali, mas ele quer falar comigo todos os dias, né? Ele quer guiar os meus passos por onde eu for. E como você falou, seja um projeto novo, um podcast que eu vou fazer, tudo deve estar... Ele quer que aquilo tudo esteja sob o olhar dele, para que ele possa cuidar, para que ele possa, né, fazer germinar e dar frutos, os frutos de santidade, os frutos que vão levar as pessoas para o céu, os frutos que vão fazer sua família santa, sua família de fato feliz, né? Porque ser santo é ser feliz. Então, quem não quer ser feliz, né? Gostei dessa frase, né? Ser santo é ser feliz. Então você é santo. Porque você é uma pessoa muito feliz. Porque no mundo hoje as pessoas buscam a felicidade, né? E as pessoas acham que a felicidade é algo que a gente alcança, né? E eu acredito que ser santo, viver a santidade é viver a felicidade. É viver uma paz, sabe? Uma paz profunda. Uma paz que não é um dia que eu alcanço, não. É a paz em meio ao sofrimento, é a paz em meio ao luto. Há diversas experiências. Por quê? Porque eu tenho uma âncora, eu tenho o meu barco, né, ancorado num Deus que não passa, num Deus que é tudo, sabe? Que é essencial na minha vida. Muito bacana, muito bacana. Aproveitando essa ideia que você estava falando aqui de ser feliz, o que constrange, o que deprime muitos jovens, esse momento da vida que você precisa tomar decisões, né? Decisões, seja na igreja de vocações, seja na vida do trabalho, seja na decisão de um matrimônio, de um namoro, né? Se você vai deixar um namoro que está indicando que não vai dar certo, que a pessoa não combina com você, mas você gosta. Sim. Mas você está vendo que aquilo ali não vai gerar um fruto, às vezes seu pai, sua mãe fala, olha... Sim. Não dá certo, vocês não combinam e tal, e você insiste, às vezes vai ali naquele caminho. E quantas histórias a gente não vê assim que depois a pessoa fala assim, eu falei, eu avisei. Eu avisei. E mãe quando fala com a gente, né, é verdade. É melhor. É verdade. Melhor largar, né? É verdade. Ao mesmo tempo, a gente tem essa liberdade de também sofrer, né? O que é muito difícil para o jovem. Entender que o sofrimento faz parte de um processo de transformação, inclusive espiritual, né? Sim, sim. Como é que você encara isso? O fato de ter o trabalho, o estudo, a vida religiosa ali, o final de semana, a semana, o seu dia a dia. E o que você diria, por exemplo, para um jovem da nossa comunidade paroquial, na Samambaia, ou
pro Brasil, pra Brasília. Esse podcast aqui ele vai longe, né? A gente tá De Samambaia para o De mundo. Samambaia para o mundo. E aí, como viver essas difíceis decisões da vida jovem sem pirar, cara? Confiar, sabe? Acho que a palavra é confiança. E confiança, assim, no amor de Deus. De um Deus que é bom e só bom. Deus não coloca a gente no laboratório para ficar testando a gente. Isso aqui que eu tô passando é um teste. Não. Acontece que a gente não quer escutar muitas vezes a voz de Deus. Então, se colocar diante de Deus para ouvir a voz dele, eu acho que é essencial. Mas assim, não simplesmente só ficar buscando ouvir essa voz, mas no cotidiano. Eu tô no ensino médio, eu quero decidir qual curso que eu vou fazer na faculdade. Tá, você precisa pensar um pouco para poder... Primeiro você tem que fazer uma pesquisa, né? Ver o que tá ali, e depois você fala, olha Deus, eu tenho essas opções aqui, o que o Senhor quer para mim? Eu gostei disso aqui e o meu coração ainda está dividido com aquilo, mas entender que Deus fala no dia a dia. E aí você... Porque quando a gente trilha um caminho de amizade com Deus, a gente acha que a gente está conhecendo simplesmente a Deus. Mas a gente está conhecendo ao Deus que nos conhece mais do que nós mesmos. Então, Ele sabe qual a sua vocação profissional, Ele sabe... Porque ele vai te mostrar traços da sua vida, da sua história inteira, que... Tava ali na cara que o Paulo ia fazer comunicação, mas às vezes eu não abri os olhos para perceber. Porque ou influenciado pelo que os outros diziam, ou, sei lá, deixavam de dizer, não me abri a uma experiência com Deus que me conhece mais do que eu mesmo. Entendeu? Então, partir desse princípio. E assim, no dia a dia, para conciliar essas N responsabilidades, essas N pensamentos e decisões, eu acredito viver um dia de cada vez, né? Deixar as preocupações de amanhã para o dia de amanhã. Mas assim, porque se eu tenho que... eu tenho uma prova no final de semana, então a preocupação agora é a prova do final de semana, do final de semana. Eu tenho que... eu vou pensar só no Enem? Também, mas eu também tenho que pensar no ano inteiro, né? No meu ensino médio inteiro, porque aquilo é a base, é o fundamental, né? Depois eu vou pensar, né? E assim, ir vivendo um dia de cada vez. E assim, eu já tive muitas experiências, né? De providência, assim, às vezes, esse ano mesmo, lá em meio à faculdade, né? É engraçado que as minhas férias caíram justamente em épocas assim que eu precisava das férias para servir melhor, para organizar um retiro. A UNB vai ter férias em outubro. Em outubro a gente vai ter um retiro anual da juventude lá, que é um evento grande que demanda uma energia muito grande nossa. E assim, graças à providência de Deus, eu vou conseguir descansar um pouco, né, e direcionar algumas energias. Final de setembro, exato, ali termina o semestre. Exatamente. Então assim, confiar na providência de Deus, que ela vai cuidar de tudo, fazendo a minha parte, né? Ele vai fazer a dele. Então, dia após dia, indo para aula, assistindo a aula do jeito que ela tem que ser assistida, e não ocupando, porque hoje a gente vive num mundo, né, muito cheio de futuro, né? Por isso que nós vivemos tão ansiosos, porque é sempre... E amanhã? A gente projetando sempre o futuro. Exatamente. Né? É um excesso de futuro muito grande, eu deixo de viver hoje. Então, viver hoje. Da mesma forma, eu quero ser santo, eu quero rezar todo dia. Mas a pessoa quer rezar todo dia, mas ela não quer rezar hoje. Entende? Do Menino Jesus falava. Se decida por hoje, entendeu? E em cada hoje, você vai construindo a eternidade, entendeu? Você vai se lançando para a eternidade. Não sei porquê, mas você foi falando aqui e eu fiquei pensando, assim, que música te cativa, te comove, mexe contigo e por quê? Eu acho não tava de forma alguma assim. Não tava. Você queria falar de juventude, né? Você, assim, pô, música. É engraçado porque os meus amigos me chamam. Mas não sei porquê. Eu olho pra você, lembro um pouco do Valmir Alencar. É engraçado que já me falaram isso outra vez. Já me falaram sobre isso. E assim, eu não. Meus amigos me chamam de Spotify católico, porque eu conheço muita música, muita mesmo, assim. Você fala, Paulo, eu quero uma música para esse momento aqui. Eu vou te dar uma que você conhece e outras 10 que você nem conhece, que você nunca nem viu. Porque eu gosto muito. E principalmente eu vi outras expressões, tipo forró. Tem músicas, né, que falam de espiritualidade em outras, de várias expressões, sabe? De vários gêneros musicais. Né? Exatamente. Então, assim, dizer uma música em específico, assim, que mexe comigo, eu acho muito... Eu não tenho, assim, mas assim, uma que eu lembrei agora
É uma música da comunidade Shalom, que é de um CD litúrgico, Divino Coração. O nome dela é Eterna União. E a letra diz assim... É muito bela. É o Padre Cristiano que canta. E ele canta assim... Então deixo que as chamas do teu infinito amor me consumam por inteiro, até que não reste nada meu, mas tudo seja teu. E tomado pela força da tua ressurreição, sinto que em minha vida já não vivo eu, mas vive o amado meu. Então é deixar-se consumir por este amor, e até, como São Paulo diz, o meu xará, né? Perceber que não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Não, era isso que eu queria ouvir de você. Era isso que eu queria ouvir de você recitando o trecho da música. Eu tenho certeza que você ia citar o trecho da música. Não sei porquê. Eu falei assim, cara, ele vai citar o trecho da música e tal. Eu decoro música muito facilmente. Ficou bonito, cara. Ficou legal, gostei, né? Assim... Poxa, não sei nem o que falar. Eu perdi aqui É aquela coisa mesmo de Paulo, né? Assim, já não sou eu que vive em mim, né? É Cristo. Exatamente. O próprio Cristo. Exatamente. Isso é uma verdadeira imitação, né? De Cristo. Paulo, na juventude paroquial da paróquia Nossa Senhora Aparecida em Samambaia, tem ali uma quantidade de grupos. Eles têm uma coordenação geral e os grupos têm uma coordenação de cada um. Como é que funciona? Eu participei da juventude paroquial há um pouco mais de tempo, isso tem quase 20 anos. Tem quase 20 anos. Eu fico feliz, cara. Fico muito feliz de saber que, cara, quase 20 anos se passaram e aquilo permanece firme na rocha. Sim. Né? E outros grupos surgiram. Sim. E novas perspectivas, novas cabeças, novos jovens. Sim. Pessoas como você que tem uma doação, né? Quando eu falo 20 anos, eu tô falando que você era um bebê, entendeu? Assim, sim, exatamente. Quando existia a juventude paroquial com uma coordenação e os grupos tinham coordenações, como é que tá isso? Isso tem um trabalho contínuo de permanência? A gente tinha esse trabalho de a gente tá hoje, mas amanhã tem que ter alguém que venha e que passe o bastão. Sim. Hoje nós somos 5 grupos jovens lá, né? Assim, porque nós ainda fomos divididos. Foi criada uma nova paróquia a partir da nossa, mas a juventude de hoje tem 5 grupos jovens. Eles 5, cada um tem uma coordenação. E desses coordenadores dos grupos, todos os anos é eleita, né? É escolhida uma coordenação geral, que vai coordenar os coordenadores, né? Digamos, é meio que isso. Vai organizar, né, de forma geral, a juventude. Assim, isso foi evoluindo, né, ao longo do tempo. Tem coisas que aconteciam na sua época que hoje não acontecem mais. Tem coisas que foram aprimoradas, que melhoraram. Porque, graças a Deus, né, que... O grupo de apoio ainda existe? Não, assim... Não de forma formal. Existe um grupo... assim, a gente é bem apoiado pela paróquia em si, sabe? O padre, as irmãs de Belém, assim... Os coordenadores antigos, as pessoas que já fizeram parte do grupo e já saíram por conta da idade, porque lá os jovens geralmente têm de 14 a 24 anos. Então, essa é a rede de apoio, né? Mas, assim, não formalmente, mas eles são sempre procurados. Tem grupos também, por exemplo, o meu grupo, a gente tem um grupo da coordenação atual e tem um conselho, que é feito dos coordenadores antigos, para eles acompanharem como está acontecendo. Quando surge alguma necessidade, a gente passa para eles e tudo mais. Mas no geral, a juventude hoje ela funciona assim. Eu estou na coordenação, Cecília e Alain, né, outros 2 irmãos que estão comigo nessa coordenação geral, coordenando, né, os coordenadores. É a segunda vez que eu estou na coordenação geral. A primeira vez foi em 2020. No ano da pandemia, né? Foi bem desafiador. Mas foi um momento assim que eu vi que Deus, ele é Deus, sabe? Assim, e ele uniu a minha vocação profissional, sabe? Os meus estudos e a minha missão na igreja, assim, de forma muito, muito bela, assim, sabe? Onde eu vi que todo o trabalho que foi sendo desenvolvido, tudo que eu aprendi na faculdade, tudo que eu já também aplicava de certo modo na igreja, se uniu, sabe? Se fundiu, e eu vi assim, nossa, como isso foi necessário e que providência foi. No início eu
reclamava até, porque eu falava, nossa, eu vou ser coordenador geral no ano da pandemia, não vai dar pra fazer um retiro, não vai dar pra fazer nada, mas Deus sabia o porquê, e assim foi. Aí esse ano ele falou, você não queria uma coordenação de novo, uma coordenação pra fazer retiro, pra fazer os eventos? Aí, ó, 2022 chega mais. E aí é isso, a gente tá lá agora. Agora eu vou fazer uma pergunta que vai entrar um pouco dentro da tua intimidade. Eu falei que podia fazer alguma pergunta, podia, né? Fazer. Você tá namorando, não tá namorando, pensa em vocação, não pensa... Eu não estou namorando, estou solteiro, né? Olha aí, gente, olha aí, ó. Sou um jovem, né? Ainda em processo de discernimento vocacional. Não bati o martelo para lugar nenhum, porque Deus sabe, né? E assim, acho que eu não posso ser restritivo nesse sentido de dizer, eu quero ter uma família com tantos filhos, eu quero ter esse emprego, assim. Porque, de fato, ser amigo de Deus é se lançar nessa aventura, sabe? Assim, não viver sem perspectiva de futuro. Claro, nós temos os nossos... É claro, porque eu estou fazendo faculdade e eu penso, né, em aplicar os meus conhecimentos na minha profissão. Mas, olhando para o meu futuro, olhando para a minha vocação, isso não foi definido ainda, mas digo, né, estou num processo de escuta da voz de Deus para saber o que Ele quer, né, e aberto à voz dele, ao que Ele quer para mim. Mas já se apaixonou? Sim, claro. Quem não? Quem não, né? Quem não? Claro, com certeza. Já estive... Utiliza esse termo hoje, né? Eu sou professor de cursinho, né? Usa o termo crush, o né? Crush, todo mundo tem. Então, assim, mas não tô dizendo que eu estou com um crush agora no momento. Mas já levei, né, pra diante de Deus muitas... Assim, é isso pra oração, mesmo? Deus, olha, tá aqui. Pessoa mesmo aqui? Não exatamente, é? exatamente. Mas... E como é que é a resposta de Deus? Ele falou assim, é essa aí. Não, Deus ele é muito claro. Deus é muito claro. Ele mesmo? Na rotina, ele vai mostrando. Paulo, eu vou te falar uma coisa. Eu já perguntei pra Deus sobre... Tem coisa que a gente não quer escutar. Então, pronto, a gente eu acho que não era eu. Então a gente tampa os ouvidos, fecha os olhos, não quer ver, não quer escutar. Eu perguntava pra Deus, Deus, é essa aqui? E aí... A gente vai lá. Ele não respondia nada, eu falei, acho que é, então a gente vai, se envolve, quebra a cara pra poder, não era essa aqui. Desse jeito. Mas é isso, assim, estamos nesse processo de discernimento e de amadurecimento também. Não, bacana, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, você entrou, né, no trabalho aqui da coordenação e tudo mais, né? Do teu grupo jovem mesmo, assim, né? Porque imagino que você tem um grupo jovem que você faz parte da juventude, mas você tem um trabalho ali cotidiano no grupo jovem. Como é que é o funcionamento? O grupo jovem que você participa, ele tem algum tipo de carisma, tem algum tipo de missão vocacional, sei lá, ajuda os pobres, os drogados, os prisioneiros, sei lá. Tem alguma coisa? Ou não é um grupo que tem a missão mesmo de acolher a comunidade e tal? Qual é a noção, né? Que grupo é esse também? É engraçado que em 2015, quando eu entrei no grupo jovem, né? Eu entrei e eu falava assim, porque pra mim as coisas... Eu sempre peço para Deus, por que eu estou aqui, né? Assim, eu peço que Ele me diga. Assim, claro que não vai ser imediatamente, Ele vai me dar a resposta, mas ao longo do tempo. E aí eu me lembro que eu fui no Night Fever, inclusive, que o Padre Lucas estava falando, né? E aí tinha atendimento de confissões, eu fui me confessar. Eu tinha acabado de entrar no grupo e eu falava assim, Deus, eu vou para essa vigília hoje. Mas eu gostaria que o Senhor me dissesse, porque lá na paróquia tem 5 grupos jovens, eu escolhi um. Será que eu estou no grupo certo? Será que eu estou no lugar certo? E aí? Aí eu fui, né? Entrei no grupo jovem, fui para essa vigília, fui me confessar. Aí fui lá, me confessei, e o padre no final anotou uma passagem e me entregou. Ele falou assim, filho, quando você chegar em casa, você vai abrir a Bíblia antes de dormir. Isso ele estava na vigília, cheguei em casa, já tinha que abrir a Bíblia para poder ler aquilo. E aí quando eu peguei o papel, só peguei, olhei, dobrei, assim, no momento, naquele tempo eu não me ligava muito, que livro é esse, que passagem é essa e tudo mais. Mas dobrei, coloquei no bolso, cheguei em casa, quando abri a Bíblia, era a passagem que está escrita atrás da camisa do meu grupo, que é uma passagem de São Paulo, que é, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. E é engraçado, o nome do meu grupo jovem... Né? Sim, 1 Coríntios 13. E é engraçado que o grupo jovem que eu participo, o nome dele é Grupo Jovem Arcanjos, né? E ele nasceu de um coral de crianças, né? Que eram os anjinhos do raio de luz. E aí os anjos cresceram e viraram os arcanjos. Essa era a ideia, né? Cara, a Marinês deve ficar muito feliz, né? A Marinês deve ficar muito feliz. Sim. Vou tentar trazer a Marinês aqui no podcast. Ela é uma ótima pessoa pra vir aqui. Vou tentar trazer ela aqui. Ela é uma ótima pessoa.
E assim, aí entrei no grupo jovem, o Arcanjo tem esse carisma do anúncio. No início também pelo canto, né? Porque a gente já vinha, eram crianças que cantavam no coral, aí tinha um coral de jovens. Agora na pandemia deu uma destabilizada. E você cantou no coral? No coral eu não cheguei a cantar. Mas a Andressa, que é filha da Marinês, ela era minha catequista. Aí eu fui num evento, eu perguntei, e aí, Andressa, que grupo que eu entro? E eu lembro que eu falei assim, que não podia ser... A maioria dos grupos lá é sábado à tarde. Eu falava, olha, sábado à tarde não dá, porque minha família é rueira, gosta de ir pra rua. E se eu for sábado à tarde, ninguém vai me deixar em paz. Eu vou ter que ir pra rua com a minha família e não vou pro grupo jovem. Então eu dizia assim... Aí ela falou, domingo de manhã. Eu falei, ótimo, domingo de manhã tá todo mundo dormindo, ninguém me vê. Eu vou pra missa, eu vou pro grupo e tá tudo certo. E aí fui pro Arcanjo, que é 8 horas da manhã no domingo. E aí, no dia da vigília lá, a passagem era essa. E os arcanjos, né, são anjos que anunciam, são anjos mensageiros. E em tudo eu vejo Deus, sabe? Eu só sei, assim... Foi também no Arcanjos que, logo depois, eu comecei a despertar, né, para esse atrair os jovens através da comunicação. Foi através do Arcanjos. Fui eu e uns coordenadores que passaram pelo Arcanjos, que fundamos a Pastoral da Comunicação na paróquia, né? E assim, e é engraçado que sempre essa missão do anúncio, da mensagem, estava ali, sabe, presente. Então o carisma do grupo inicialmente era esse, né? Anunciar o amor de Deus através do canto, através da música. E esse anúncio depois foi tomando outras formas, foi tomando outras expressões. Aí nasceu a Pascom, foram muitos os frutos. Isso, eu queria até entrar nesse assunto, né? Porque quem acompanha a Paróquia Nossa Senhora Aparecida sempre teve um contato muito forte com o Padre Ulisses, né? O Padre Ulisses, depois que Monsenhor Melo se foi, o Padre Ulisses veio, assumiu a paróquia e virou uma referência para todos nós. E durante o período da pandemia, a gente ficava naquela situação, né? Como vai ser a celebração da missa? Como vai ser esse período tão difícil, né? E aí, a Pascom nasce ali naquele momento ou ela já existia? Então, ela nasceu em 2017. Eu entrei no grupo em 2015. Em 2017, nasceu a Pascom. Né? Eu fui falar com o secretário da igreja e falei, olha, vamos movimentar isso aqui, vamos criar uma rede social, e aí ia nascer na Pascom. E aí passaram-se, né, 3 anos, até 2020, quando de fato começou a pandemia, e eu não entendia, né, porque que só na pandemia que parece que foi ficar mais nítido. Por que Deus lá em 2017, eu tinha o quê? 16 anos, eu tava querendo fundar uma pastoral nova na paróquia, né? E aí, assim, ali a gente via, assim, era isso que Deus queria. E aí, em 2020, né, veio a pandemia, o Padre Ulisses, eu lembro como hoje, assim, era o governador baixou o decreto numa quinta-feira, se eu não me engano, e era dia de São José, dia 19 de março, mais ou menos, assim. E aí ele celebrou uma missa, ele falou assim, olha, eu não sei o que vai ser mais, né, porque o que eu nasci para fazer eu não vou fazer mais, não vou poder mais celebrar a missa com vocês, eu tô desempregado, ele falou com essas palavras assim, eu tô desempregado, não sei o que mais. E assim, e a gente não tinha conversado com ele sobre essa perspectiva de transmitir a missa nem nada, mas assim, na minha mente, ali naquela missa eu já tava pensando, não, então amanhã a gente vai atrás dos equipamentos e a gente já começa a transmitir a missa à noite. E assim, aconteceu. Porque o Padre Ulisses não era muito tecnológico. Então, assim, ele não tinha, assim, rede social, não tinha muita afinidade com tecnologia. Um cara muito sábio, extremamente, sabia de tudo, né? Sabe de tudo, menos, assim, dessa parte tecnológica, ele não tinha muito conhecimento sobre isso. E aí, tanto que tudo que a gente ia fazer, a gente explicava, padre, assim, assim, assim. Aí depois, quando começou as transmissões, ele mesmo acompanhava no chat, ele ia atrás dos comentários. As pessoas perguntavam coisas nos comentários, ele mesmo ia lá e respondia. Respondia depois. Sim. Então, assim, a missa era transmitida, ficava gravada no YouTube. Sim. E aí ele entrava depois e respondia os comentários do YouTube. Exatamente. Isso tem até hoje, então? Sim, tem então eu posso entrar lá e ver os comentários do Padre Ulisses. Sim. Algumas pessoas tinham algumas dúvidas sobre a missa, ou então chegavam por exemplo, ele estava na homilia e ele falou um determinado assunto e ele explicava. Exatamente. Ou chegavam a criticar alguma coisa disso. E aí ele ia lá e respondia a pessoa tudo, assim, ele acho que foi um consolo para ele, né? Aquela interação que ele teve ali com aquelas pessoas naquele tempo.
Ele entrava na conta, abria lá o YouTube e ia acompanhando. Ele via quantas pessoas assistiam a missa, quantas pessoas estavam no chat, acompanharam a missa. Era até uma forma dele real. mensurar, né? Se Sim, a comunidade estava participando, sim, né? Sim. E toda vez que acabava a transmissão, ele descia lá do altar, ele ia lá na sacristia, né? Tirava os paramentos, voltava. E aí, quantos foram hoje? Porque ele queria saber se a comunidade realmente estava ali. E assim, e foi... porque quando aconteceu, a gente não tinha nem canal no YouTube. Quando aconteceu, quando a pandemia, exato, quando começou, a gente não podia, quando ele não podia mais celebrar a missa de forma pública. E aí a gente criou o canal, tipo, de um dia pro outro, a gente precisava de 1.000 seguidores. Mas assim, foi coisas assim de horas. Em horas a gente já conseguiu esse tanto de seguidor e deu certo, sabe? Assim, graças à comunidade, né, que ele tanto cativou, que ele tanto colocou ali, e o pessoal sempre muito atento às necessidades que a paróquia tem, e principalmente nesse ponto da comunicação. Não, isso mesmo. Eu gosto sempre no podcast de lembrar as pessoas, né? Hoje nós estamos aqui com o Paulo, ele que é um dos coordenadores, né, da nossa juventude paroquial, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Hoje a gente está aqui fazendo um bate-papo muito bacana, né? Paulo que tem esse sorriso, eu olho para esse sorriso dele e fico... Né? Eu tenho que ficar sorrindo também, porque é super divertido, né? E, Paulo, a gente... tá num bate-papo, a ideia é ser um bate-papo bem leve, né? Sim. E eu vou agora indo para um último aspecto do nosso podcast, que é a ideia de como a comunicação, né? E você que também tá se formando nessa área, né? Tá se profissionalizando nessa área. Como você enxerga a comunicação na vida da igreja? Né? Eu vi nesse teu trabalho, nesse teu esforço dentro da paróquia e assim, fico muito feliz de receber aqui e saber que você tem uma participação muito forte no trabalho que foi feito no YouTube, no Instagram e em outras redes sociais. Como é que você, como um jovem cristão, encara essa missão da comunicação no mundo hoje que é tão mobile? Sim. Bom, a igreja, ela né, expert em comunicar, né, assim, e não simplesmente por mérito de igreja e instituição, mas o Espírito que está ali, né, e é ele que levou o evangelho aos 4 cantos da terra. E assim, nas redes sociais, nos meios de comunicação digital que hoje nós temos, né, que são bem diferentes dos de antigamente, e assim, houve uma mudança muito drástica, né, em um curto espaço de tempo. Eu acredito que a igreja, ela precisa utilizar do principal, sabe, do diferencial. A gente não anuncia um produto que você compra e depois você... sei lá, às vezes eu quero muito aquele celular, eu comprei e depois de 3 dias, é um celular. Não, a gente anuncia o ressuscitado e a experiência com ele, ela é contínua, sabe? É perene, né? Exato. E assim, ele transforma a vida para sempre. O celular, ele fica obsoleto, o tempo vai passando, ele já não serve mais, mas Deus não. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Sempre. Então, a igreja precisa utilizar disso, sabe? Assim, e acredito que ela utiliza bem. O Papa Francisco tem isso muito forte, né, no discurso dele. Ele, né, escreve as mensagens, né, para o dia das comunicações. Inclusive, foi a igreja quem criou o Dia das Comunicações, se não me engano, agora em 2022, foi o 56º Dia das Comunicações. E a mensagem desse ano era sobre era ouvir com os ouvidos do coração. Onde o Papa instiga a igreja, e não só quem cuida das redes sociais, mas assim, a ouvir. Antes, é aquela coisa, né, que eu te falei, lá no início da conversa, quando eu ia para a UNB para poder evangelizar. Antes de tudo, ouvir a realidade daquela pessoa para depois comunicar, sabe? Assim, e ouvir tanto que o Papa, né, hoje trabalha para construir uma igreja sinodal, onde todo mundo é ouvido, os jovens são ouvidos, as comunidades são de fato escutadas, as necessidades estão ali. Então, a igreja tem assim, ela domina, né, essa área da comunicação, graças a Deus, assim, tudo é bem feito, e assim, o Espírito, ele conduz, ele dá forma a tudo, e assim, acho que a parte mais bela de todas é comunicar aquilo que é sagrado, sabe? O sagrado, ele seja através da fotografia,
das músicas, né? Como a gente, porque tudo isso é comunicação. A gente acha que não, mas não, tudo envolve a comunicação. A gente fez um podcast sobre a vida do Padre Lício, um documentário. Sobre a vida do Padre Lício. Pode até falar pro pessoal, tá no YouTube, sim, não tá? Sim, tá no YouTube, tá no YouTube da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Se você colocar lá Paróquia Nossa Senhora Aparecida Samambaia, você vai achar, ou então pode colocar a sigla PNSADF, que você já encontra lá o YouTube da paróquia, e clicando no canal da paróquia, lá já tem uma playlist, né, com todos os episódios. Ótimo. Lá prontinhos para o pessoal escutar. E assim, e é engraçado que essa necessidade o Daniel veio com essa ideia, né, pra gente, e a igreja sabe comunicar a história das pessoas que passaram pela igreja aqui na Terra, sabe? Os santos. E a gente pensou, pô, o Padre Lício, a gente conviveu com esse cara que nós acreditamos que ele é um santo, né? Que conviveu conosco. E a gente falou assim, o mundo precisa conhecer a história dele. Aí nós fomos gravar, fomos atrás da mãe dele, assim, descobrimos muitas coisas que nós não sabíamos, né? Aspectos. Se nós já éramos encantados pela vida dele, depois a gente ficou mais ainda, né? E assim, tudo isso para comunicar o sagrado do Padre Lício, não. O sagrado que estava nele, sabe? Que ele se deixou transformar pela experiência com Deus. Então, o Padre Lício é realmente... Se o pessoal assistir o documentário, eles vão ver que é um cara que, de fato, se lançou. Ele, né, fez medicina na UNB e Ou seja, tem uma vida muito parecida com a nossa, exatamente, né? A gente viveu a universidade, exatamente. A paróquia, né? E se abriu a escuta da voz de Deus e se lançou nessa aventura. Muito bom. Cara, é muito bom. O podcast é uma coisa que deixa a gente querer falar horas e horas. É viciante. É viciante. Mas a gente está terminando aqui, está chegando no final. Eu queria deixar uma mensagem para você. A mensagem que eu quero te falar é tão bom perceber em um jovem esse Deus que a gente observa em você. Que honra. Porque esse teu jeito simples, essa tua felicidade, esse teu sorriso fácil, é um sorriso de alguém que tá leve, que transmite Deus assim no olhar, na simplicidade. Espero que todas as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast possam perceber isso e guardem um pouco do que você falou hoje, que é entender que Deus, ele está presente na nossa vida no cotidiano, no amanhecer, né? na pergunta que a gente faz para Deus de tudo, né? As suas perguntas sobre o que fazer, o que não fazer, né? Eu achei que eu ia pegar você aqui em algum tipo de... ele desviou ali, mas assim, que bom saber que você seguia por uma família e por uma história que a gente acho que ainda vai ver muita coisa boa. Uma vez a gente estava num retiro da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, e um dos momentos de oração, um dos palestrantes, o Maciel, né, que a gente conhece, né? Rapaz, tá um momento emocionante e assim, não sei porque tava todo mundo chorando, mas assim, não tinha muito motivo, né? E aí o Maciel pegou o microfone e falou assim: vai ser muito triste se um dia eu estiver lá no céu, Ricardo, e eu não te ver. Aquilo mexeu tanto comigo, eu falei assim, caramba, né? Chegar ao céu é um objetivo meu, mas eu queria muito poder trazer todos esses que estão aqui do nosso lado para lá, né? Obrigado, meu amigo. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Olha só, né? Pessoal, é com grande alegria, né, que a gente encerra aqui hoje mais um podcast com o nosso amigo Paulo, tá certo? Eu quero que você se inscreva no nosso canal, né? Dê o like aí e acompanhe aí as nossas transmissões, os nossos episódios. Obrigado, Paulo. Nada. Valeu. Valeu. Tchau, tchau, gente.